Ranqueando as 11 equipes depois dos testes de Barcelona. Na última semana a gente teve os primeiros testes de pré-temporada que aconteceram, no caso, em Barcelona, e as equipes pela primeira vez colocaram seus carros na pista para fazer uma sessão oficial da Fórmula 1. Eles já tinham colocado nos seus próprios shakedowns, pelo menos algumas equipes, e agora puderam ter essa oportunidade de ter 5 dias, dos quais elas podiam escolher 3 para colocar o seu carro ali na pista pelo tempo que precisassem, por várias voltas até a sessão encerrar, e fazer os programas, aprender o que elas quisessem com estes testes. E, obviamente, é muito cedo para tirar qualquer conclusão, é muito cedo para afirmar quem vai ser potência e quem não vai, mas a gente pode, a partir do que a gente viu nesses testes de Barcelona, tentar entender um pouco como que cada equipe já começa a se preparar para a temporada de 2026. É claro, de novo, é o primeiro teste, vai mudar muita coisa, os carros do jeito que estão ali são muito diferentes de como eles vão estar na Austrália ainda, mas a gente já consegue tirar uma vírgula ou outra do que pode estar acontecendo, e eu já fiz um vídeo inteiro discutindo isso, eu vou deixar ele aqui no card, caso você queira ver, que é um vídeo que eu já discuto exatamente tudo o que aconteceu nos testes de pré-temporada, o vídeo daqui exatamente para ranquear as equipes e ver como que elas vêm em ordem de força, baseado em tudo que a gente viu nos testes de pré-temporada. Então, em 11º lugar, eu vou colocar a Williams. E acho que, obviamente, não tinha como não ser a Williams, a única equipe que não colocou o carro na pista durante os testes ali de Barcelona. E tudo isso vem como uma grande decepção. Eu já fiz um shorts falando um pouco da minha opinião sobre isso. Eu acredito que sim, foi uma grande tempestade num copo d'água, o que muitas pessoas estão falando, mas não deixa de ser uma decepção, porque você está falando de um carro que foi trabalhado durante o ano inteiro de 2025, que eles praticamente desligaram tudo que eles estavam fazendo, né? Todas as evoluções, todos os projetos novos para o carro de 2025 para focar nesse carro. Então, com os atrasos, com tudo que estava acontecendo em relação ao crash test, que a Williams estava tendo dificuldade de passar no teste de batidas da FIA, fez com que eles atrasassem a temporada, não conseguissem se organizar a tempo de colocar o carro na pista agora, na pré-temporada de Barcelona. Claro que daí tiveram muitos exageros, como a questão do peso. A Williams divulgou a ficha técnica oficial do carro e ele está acima do peso, evidente, mas o mesmo tanto que outras equipes. Ele só está 0,4 quilos a mais, por exemplo, é mais pesado que o carro da Mercedes. Então assim, foi um grande exagero, o pessoal estava criando um caos, uma tempestade gigantesca em cima do copo d'água, de que estava muito pior do que realmente estava. De novo, não é algo positivo, definitivamente é um sinal de alerta gigantesco para Williams, mas ainda assim não é o fim do mundo. Eles já anunciaram o carro, já colocaram o carro para fazer o primeiro shakedown no dia que eu gravo esse vídeo, que é o dia 4 de fevereiro, e começa então ali a dar os primeiros passos. Quando tiver os testes de Barcelona, a gente fizer o ranking os testes do Bahrein, e a gente fizer os rankings pós-teste do Bahrein, acredito que o Williams não vai estar mais na última posição, mas aqui eles nem entraram na pista, não tem como não colocar eles em último lugar. Em 10º lugar, eu vou com a Cadillac. E é a equipe que ficaria em 11º lugar, muito provavelmente se o Williams tivesse ido para a pista. Esse começo de jornada da Cadillac é realmente muito se acostumar, aprender, conseguir o máximo de informação que eles puderem. E é evidente que o carro da Cadillac não vai ser tão competitivo. Claro que pode acabar surpreendendo, e com surpreendendo eu quero dizer brigar por uma P10, P9, P8 do campeonato de construtores. Não tô nem dizendo, normalmente tá na zona de pontuação. Uma corrida ou outra conseguir pontuar ali. Essa seria uma grande surpresa já por parte da Cadillac, que é uma equipe que tá saindo do zero. Assim, eu vou enfatizar todas as vezes que eu puder, porque vocês não têm noção do quão bizarro é você começar uma equipe do zero na Fórmula 1, na Fórmula 1 de hoje, na Fórmula 1 de 2026, quão complexo, quão caro. Uma grande comparação, inclusive, que foi o Fernando que disse no episódio do Que Pode Esse que a gente gravou, é basicamente que, cara, a Haas, por exemplo, quando entra, ela pagou uma coxinha agora a vida pra conseguir entrar na Fórmula 1. A Cadillac, pra entrar na categoria, tem que pagar o PIB de um país aqui da América Central. E ainda assim quase não entrou. Então assim, o gasto, tudo que você precisa para entrar na Fórmula 1 atual é muito diferente. E o fato do carro entrar na pista, diferente de outras equipes como a Williams, dar voltas, e foi a equipe que menos deu voltas, ela deu no total aqui exatamente 164 voltas, no caso deu mais voltas que a Aston Martin ainda, que deu só 65, mas das equipes que usaram os seus 3 dias, eu quero dizer. Cadillac foi a que menos deu voltas, mas foi importante para poder aprender, ter os processos, e foi isso que a equipe frequentemente falou. O Graeme Lowdon, o chefe de equipe da Cadillac, ele veio a público para falar que, assim, e esses testes agora de Barcelona foi... Vou traduzir aqui de forma grossa, mas acho que vai fazer mais sentido falando assim em português. Foi pra gente bater checklist. Pra gente falar, o carro funciona? Funciona. É isso aqui que a gente botou no carro, tá rodando certo? Tá rodando certo. O objetivo desses testes em Barcelona pra Cadillac era completar a checklist e ver, cara, a gente fez um carro de Fórmula 1 e ele funciona. Ele realmente entrou na pista e andou.
foda, sabe? Esse era o grande objetivo da Cadillac nesses testes. O grande ponto era exatamente esse pra Cadillac, mostrar que o carro funciona, e ele funciona. E agora é daqui pra frente, né? Tentar ir evoluindo e ver o que vai acontecer nos próximos testes e eventualmente quando a temporada começar. Em nono lugar, eu vou colocar a Aston Martin. E sim, eu coloco a Aston Martin em nono lugar, exatamente porque depois da Williams foi a equipe que menos teve dias ali. Ela só usou, sendo generosos, 1 dia e meio, né? Porque eles usaram 2 dias, mas o primeiro dia deles, que foi na quinta-feira, foi só 5 voltinhas ali, e nem era com o motor de fato que eles vão usar, foi só um negocinho ali pra botar o carro na pista e falar, funciona, tá, a gente construiu um carro, ele funciona. Mas, assim, já tem grandes problemas que são falados da própria Aston Martin, na questão do motor Honda, de tudo que vem sendo discutido, e esses testes não foram tão animadores, apesar deles terem dado 65 voltas no total, a grande maioria vindo, a maioria absoluta, né, vindo do segundo dia deles, que foi a sexta-feira, com o Fernando Alonso no carro. Não é um sinal positivo também, né? Não é um sinal que traz essa positividade para a equipe da Aston Martin. Você ter todos esses problemas, o que aconteceu ainda na quinta-feira, que o Stroll não voltou para a garagem com o carro ainda, por exemplo, não é um sinal positivo para Aston Martin. É um sinal mais positivo, evidente, para mim, do que o da Williams, que pelo menos eles conseguiram colocar o carro ali na pista, eles passaram nos testes necessários, e ainda assim há uma expectativa maior para eles do que há para a Cadillac, visto que a gente viu nos testes. A Cadillac teve esse teste muito mais ali de, como eu falei, né, bater os checklists. A Aston Martin, pelo menos no único dia que eles tiveram ali de botar seu carro na pista, fazer programas de fato de treino, foi um pouco mais positivo. A Aston Martin trouxe uma visão mais positiva do que a gente podia esperar, com a pouca quantidade de voltas que eles tiveram. Então por isso eu coloco eles aqui em nono lugar, na frente da Cadillac, que completou 3 dias, mas deu algumas poucas voltas, porque ainda assim eles chegam mais bem preparados, mesmo tendo esse atraso na pré-temporada. Em oitavo lugar, eu vou colocar a Audi. E era uma das equipes que, no termos de expectativa, eu tinha colocado bastante expectativa, né? Se você viu o vídeo que eu falei as minhas expectativas para cada equipe, eu coloquei a Audi na equipe que, no ranking de pode surpreender, mas a gente precisa ser justo. E a Audi claramente não fez um bom teste. A Audi claramente não foi... Assim, não tô querendo dizer que foi extremamente ruim, mas não foi positivo. Acho que desse jeito a colocação fica melhor. Não foi bom. Não foi péssimo também. Foi ok. A Audi teve muitos problemas, o carro morrendo lá por diversos problemas que fossem, morreu no primeiro dia, teve problema no segundo dia também, mas ao mesmo tempo não era algo que a Audi também foi pega de surpresa, tipo, putz, a gente não esperava isso. Ainda assim, por exemplo, eles deram muitas voltas, deram 260 voltas, foi a terceira equipe que mais deu voltas, ficando só um pouquinho atrás da própria McLaren, que deu 284 voltas. Então assim, não que tenha sido péssimo, mas não foi bom. E quando as pessoas vêm a público falar, né, o próprio Mattia Binotto já veio falar, o Jonathan Whitley já veio falar, o Bortoleto já falou publicamente, cara, a gente tá fazendo um motor pela primeira vez e vão ter problemas. Não é algo que a gente não esperava. Claro que a gente queria que fosse melhor, mas não é algo que a gente falou, putz, a gente não tava esperando todos esses problemas. A gente sabia que eles poderiam acontecer, só que precisava ir pra pista pra comprovar e eles foram e se comprovaram. Então assim, não é o ideal, não é o resultado ideal, a Audi ainda tem muito pra melhorar, isso ficou evidente, principalmente ali na questão de unidade de potência deles, mas o carro também não é horrível, não é nesse sentido que eu tô querendo dizer. Não significa que a temporada acabou, que o ano vai ser inútil pro Gabriel, que o ano vai ser inútil pro Nico, pra Audi, não é esse o ponto. Mas foi um primeiro teste que levantou algumas bandeiras vermelhas e mostrou pra gente que talvez as expectativas altas com a Audi num primeiro ano e de fato construindo um motor por conta própria, o que é extremamente difícil de fazer, não vão ser tão positivos quanto muitas pessoas estão colocando, inclusive eu coloquei também. Primeiro teste que levanta algumas cautelas pra gente em relação ao Audi, e por isso eu coloco eles aqui na 8ª colocação. Ainda foi melhor, por exemplo, do que as outras 3 equipes, colocaram o carro na pista, já tá na frente da Williams, conseguiram dar algumas voltas, o programa foi bom, fizeram voltas competitivas, conseguiram fazer bastante treino, ainda assim. Então, por conta disso, pra mim faz sentido colocar na frente dessas outras 3 equipes, mas pelos grandes problemas que tiveram ao longo dos testes e por como o Jonathan Whitley e o Mattia Binotto vem escolhendo com cuidado as palavras que eles vão usar, de que temos que ter cuidado, primeiro ano fazendo motor, vão ter problemas, sabe? Eles não estão falando necessariamente coisas positivas, eles estão sempre ali pisando em ovos. Primeiro ano, vamos ter problemas, basicamente, em resumo do que tá todo mundo falando. Então, por conta disso, eu acho que o 8º lugar tá justo pra Audi. Em 7º lugar, eu vou com a Haas, a nossa outra equipe norte-americana, futura equipe japonesa da Fórmula 1. A Haas fez um bom teste. Eles tiveram um único problema, que foi no segundo dia da Haas, que se eu não estiver enganado, agora me fugiu, foi na quarta-feira, em que o carro do Behrman teve problemas e ele acabou abandonando, mas foi culpa da própria equipe e não do motor Ferrari. O motor Ferrari
parece estar bem confiável. Ao que indica, as 3 equipes que andaram na pista com motor Ferrari não tiveram nenhum problema relacionado ao motor nos dias de teste. Então, o único problema que a Haas teve foi relacionado à própria Haas, eles admitiram isso, não tem nada a ver com o motor, mas já se mostra um pouco sólida, se mostra uma equipe um pouco mais preparada, se mostra uma equipe meio de pelotão. A Haas, no final das contas, é isso, né? Não tem condição financeira e nem ambição de tentar brigar por títulos mundiais. É uma equipe... Cara, é que eu não vou dizer que, assim, é que você tem a Racing Bulls no grid, que obviamente o objetivo da Racing Bulls não é ser campeã mundial, isso é evidente, mas a Haas, ela também, apesar de, assim, ser independente e ter seus próprios objetivos, não é uma equipe que entra com a ambição, né, de vencer alguma coisa. É uma equipe que, estando ali no meio do pelotão e lucrando, que é o grande objetivo da Haas, né, como uma equipe na Fórmula 1, eles estão contentes. E hoje a Haas apresenta exatamente isso. É o carro que não fede nem cheira, não apresentou grandes coisas, mas também foi consistente o suficiente para estar na frente desses outros nomes que eu falei até agora. É um carro que claramente merece estar nessa 7ª colocação, tá melhor que os outros nomes, foi confiável o suficiente, tem bons pilotos para isso, apesar do ponto não ser necessariamente falar dos pilotos aqui, mas foi bem nos testes, não teve muitos problemas, tirando um único problema que teve, mas depois ainda foi muito bem, né, fez ao todo 386 voltas, foi a 3ª equipe que mais deu voltas, só que ainda assim é um carro que tem suas limitações, evidentemente por questões orçamentárias e também de ambições da própria equipe. Em 6º lugar, eu vou colocar aqui a Racing Bulls. E eu fiquei muito em dúvida entre 6º e 5º lugar, seja bom ver quem eu coloquei na 5ª colocação, mas eu fiquei bem em dúvida em colocar a Racing Bulls entre 6º e 5º lugar, mas eu vou acabar colocando em 6º por alguns motivos. O primeiro deles, eu coloco na frente, né, por os motivos positivos que me fizeram colocar eles na frente de todas essas equipes. O primeiro ponto é o motor Red Bull, que foi uma grande surpresa. Cara, uma fabricante de energéticos, uma empresa que fabrica energéticos, fabricar nem é a palavra correta, acho, para falar isso, né? Uma empresa que produz energéticos, fabricando um motor. E fez um motor confiável. Não estou falando necessariamente que é o melhor, que está no mais alto nível, mas confiável. Porque as 2 equipes Red Bull não tiveram problema em motor. A gente vai falar da Red Bull ainda, o problema que a Red Bull teve, mas a questão de motor se mostrou extremamente confiável. O nosso carro asmático da Fórmula 1, que é o da Racing Bulls, né, com aquela entrada de ar gigantesca, fez um bom teste em Barcelona, foi muito sólido, foi muito competitivo, e isso é importante, que eles tenham um carro competitivo, pelo menos ali no meio de pelotão, para os pilotos novatos poderem correr sem toda essa pressão, porque se você dá um carro ruim, você já queima o nome dos novatos que vão sempre ficar ali no fundo do pelotão e etc. Tá certo que o Lawson já não é mais tão novato, mas principalmente ali com o Arvid Lindblad. Então assim, é outra equipe que obviamente não tem essa ambição de disputar algo maior, estão ali para desenvolver os pilotos da Red Bull, para quando eles estiverem prontos subirem para a equipe principal, que é a Red Bull. Então assim, foi um bom teste, o carro se mostrou extremamente sólido, se mostrou confiável, não teve tantos problemas, teve problemas, é evidente, mas não teve tantos problemas quanto outras equipes, e por isso pra mim tá justo uma 6ª colocação. E quando você compara com o 5º colocado, que eu já vou falar, é uma equipe que pra mim pareceu muito mais, especialmente pelo que almeja, pelas mudanças que vem tendo, e por como foram os testes dela, que é exatamente a Alpine, que eu coloco na 5ª colocação. A equipe francesa de motor alemão teve um ótimo teste. Obviamente a questão do motor ajudou muito, porque o motor Mercedes claramente parece estar muito bom, confiável, isso é evidente. Todos os motores Mercedes que entraram na pista não tiveram problemas ao longo de todos os testes em Barcelona, e o carro da Alpine teve um pequeno problema no primeiro dia, na segunda-feira, com o Franco Colapinto, mas não foi culpa do Franco, o carro só desligou e não tinha muito que o Franco pudesse fazer, evidentemente. Mas fora isso, a Alpine foi muito sólida, deu muitas voltas também, a Alpine deu ao todo 349 voltas, foi a 4ª equipe que mais deu voltas em todos os testes. Teve um dia, inclusive, que o Gasly deu muito, ele deu 160 voltas, foi um negócio assim, me fugiu exatamente o número, mas o Gasly trabalhou muito nesse teste, o Franco também deu muitas voltas, evidente, mas é que no último dia o Gasly deu muita volta, e exatamente isso é um indicativo muito positivo por parte da Alpine. Pode ser um salto muito grande de performance da Alpine nessa temporada, comparado ao último ano. Não acho que vão estar disputando título, não é isso que eu quero dizer, mas de último lugar da última temporada, né, que foi o que eles fizeram, conseguiram só 22 pontos, se eu não estiver enganado, eles podem vir para uma equipe ali tranquilamente de meio de pelotão que numa corrida ou outra pode ter um carro para pegar um pódio, como foi a Williams na última temporada. Então assim, foi um grande teste em Barcelona por parte da Alpine, e para os torcedores, para os alpinistas aí de plantão, é algo muito positivo, tá? Foi um teste muito positivo, um teste que mostra um carro extremamente confiável, um carro que pode dar um salto de qualidade gigantesco para a próxima temporada. Então, é uma boa colocação esse 5º lugar. Em 4º lugar, eu vou colocar a Red Bull. E eu não estou necessariamente colocando a Red Bull aqui
porque eu acho que ela vai estar muito inferior ao resto, mas é uma situação muito Williams, porque a gente não pôde ver todo o potencial da equipe, talvez, sabe? Eu acredito que se o Williams tivesse ido pra pista, ela não teria ficado em último lugar. A mesma coisa é que se não tivesse tido a batida do Hadjar no segundo dia de testes da Red Bull, em que ele enfia, no primeiro dia de teste da Red Bull, perdão, em que ele enfia o carro da Red Bull no muro, e por conta disso, né, atrasa bastante, eles têm que reconstruir, não sabiam nem se iam conseguir andar no último dia, mas conseguiram consertar a tempo do Verstappen pra pista. Isso acabou prejudicando muito os treinos da Red Bull, né? Qualquer coisa que a gente pudesse ver. Ainda assim, por conta de como a gente viu o Racing Bulls, a gente sabe que o motor tá bem confiável. E no último dia o Verstappen também botou mais de 100 voltas nos testes. Mas ainda assim, os testes da Red Bull ficaram bem comprometidos com a batida do Hadjar. Significa que o Hadjar vai ser demitido? Que a pressão bateu? Não. Calma. É teste. Pode acontecer essas coisas ali. Claro que não é o ideal e você não espera que isso aconteça, mas pode acontecer. Então, não acho que seja o fim da carreira do Red Bull, do Hadjar, como já tem gente falando também, é bizarro que isso tenha que ser uma discussão. Tem que esperar as corridas, é ali que importa. Mas o Verstappen conseguiu ainda botar na pista, fazer muitas voltas e mostrou que o carro tá bem confiável, é um carro bom, é um carro que vai se provar competitivo, talvez não consiga bater de frente com as grandes potências no seu primeiro ano. Agora com o Lau Hemeke você tem um novo chefe de equipe que vai trazer uma filosofia diferente, construindo um motor próprio pela primeira vez. Construir carro eles já sabem, já provaram isso ao longo dos últimos anos, mas construir um motor é uma brincadeira diferente. Eles têm muita experiência do tempo que trabalhando com a Honda, é evidente, mas agora estão num jogo novo. E apesar do motor ter se mostrado muito bom, ainda precisamos ter um pouco de calma e esperar. Vamos ver no Bahrein, pode ser que eles subam posições ainda. Mas por conta das batidas e tudo que aconteceu, eu acho que teve afetou um pouco a capacidade de analisar os testes da Red Bull. Em terceiro lugar, eu vou colocar a McLaren. Sim, eu coloco a McLaren em terceiro lugar pós-testes de Barcelona. Eu coloco eles ainda na frente da Red Bull, porque o caso da Red Bull não foi... O fato da Red Bull ter perdido tempo de pista não foi um problema no carro, e sim um problema do piloto, já que o Hadjar bateu no muro. Enquanto a McLaren apresentou problemas nesse teste. Eles tiveram problemas no seu primeiro dia, tanto que eles foram uma das equipes que menos deram voltas, dando só 284 voltas. Foram a quarta equipe que menos deu voltas em todo o teste. Só que ainda assim, há quando você lê o que os engenheiros falam, o que o André Stella fala, o que o Zac Brown fala, o que os pilotos falaram, ainda tem uma grande positividade. Ao que aparenta, a McLaren estava testando algumas coisas também nesses testes de Barcelona que eles não necessariamente vão levar para os próximos testes. E isso pode sim ter influenciado um pouco nesses problemas que eles tiveram. Só que eles ainda conseguiram participar de todos os dias, mesmo que tiveram problemas, especialmente no primeiro dia, no carro do Oscar Piastri, que de novo não foi problema no motor, foi problema no carro mesmo da McLaren. Ainda assim, nos dias em que eles andaram nas pistas, em que eles tiveram, vamos dizer, o dia todo ali tranquilo para andar sem problema, eles foram muito bem. E por isso eu ainda coloco um pouco na frente da Red Bull, porque mesmo com os dias da Red Bull em pista, principalmente na sexta-feira, tendo sido bons treinos por parte da Red Bull, eu acho que ainda assim a batida e tudo que aconteceu queima um pouco o que a gente poderia analisar e realmente ranquear essa situação do carro da Red Bull. Enquanto a McLaren teve problema, é evidente, mas ainda assim, nos dias em que colocaram e conseguiram andar na pista, foram bem. E por conta disso, eu vou colocar a McLaren em terceiro lugar, mas vamos ver no Bahrein, talvez com os 3 dias de teste que a Red Bull faça, eles possam perder essa posição. Eles passam a ultrapassar, no caso, a McLaren perder posição no momento. O segundo colocado vai ser a Ferrari, que fez um bom treino, que fez um grande teste em Barcelona. Eu acho que eu preciso deixar claro aqui, eu não estou dizendo que a Ferrari vai disputar o título mundial, antes que alguém já venha falar isso. Colocar que eles foram muito bem e colocar eles em segundo lugar no ranking do teste de Barcelona não significa que eles vão disputar o título mundial. Significa que nos testes de Barcelona eles mostraram um grande treino. Todo mundo saiu de lá falando muito bem. O Lewis Hamilton saiu dos testes falando que eles estão 100% melhores de como estavam no ano passado. O motor da Ferrari se mostrou extremamente confiável. O carro foi muito bem. E isso porque nem é o carro que eles ainda vão usar no teste do Bahrein, que evidentemente também não é o mesmo carro que eles vão usar na Austrália. A parte externa do carro não é a mesma que eles vão levar para o Bahrein. Eles estavam testando aqui nos treinos muito a parte interna. A parte elétrica, o motor, tudo que envolve ali a parte interna do carro. E depois no Bahrein eles iam se preocupar com essa questão da parte externa. Então isso daí é um grande sinal positivo para quem é tifosi. De novo, não estou afirmando que eles vão disputar o título e nem acredito nisso. Pelo menos até agora. Mas é um sinal de que a Ferrari pode ter uma temporada bem mais consistente do que vinha tendo nos últimos anos. Que pode ser uma temporada que a Ferrari, pelo menos,
não tem o carro 880. Não seja um carro que uma corrida termina lá na frente e outra corrida termina lá no fundo do pelotão e você nunca sabe como vai ser a próxima. Pode ser uma corrida que eles fiquem tranquilamente ali brigando pela terceira, quarta colocação e uma pista ou outra consigam brigar pela vitória. Porque foi um grande treino. Eles fizeram muitas voltas, foi a segunda equipe que mais deu voltas, com 440 voltas, que mostra que o carro estava bem, estava equilibrado, eles conseguiram fazer todos os testes, todos os programas que queriam, e isso é muito positivo, por isso eu boto a Ferrari em segundo lugar. Agora, em primeiro lugar, não tinha como não ser a Mercedes. E, assim, eu até coloco com uma certa distância, porque a Mercedes foi realmente muito bem nesses testes. Tanto na questão de motor quanto na questão de carro. Nos dois eles lideraram. Evidentemente eles têm 3 equipes também, né? As únicas que realmente tinham uma chance real de liderar em voltas de motor eram Ferrari e Mercedes, mais uma vantagem para Mercedes, porque querendo ou não, uma das equipes da Ferrari tá correndo pela primeira vez, então faria menos voltas. Foram 1.133 voltas do motor Mercedes e 500 voltas só da equipe Mercedes. O Russell deu muitas voltas, o Antonelli deu bastante também, mas o Russell foi quem mais deu voltas com esse carro, e ele se mostrou, tipo, extremamente feliz com o carro, extremamente satisfeito. A Mercedes foi super positiva após esses testes, e ainda tá saindo mais protestos ali, o pessoal reclamando do motor. Toto Wolff já veio a público e falou, a gente construiu um motor legal, os outros que corram atrás. Já querendo dizer assim, cara, tem um negócio no nosso motor, que é a brecha provavelmente de regulamento, que faz o nosso motor ser bom. Vocês corram atrás, irmão. Tá legal, tá dentro do regulamento, o problema é de vocês. Se vocês não souberam descobrir isso, vocês que se virem. Então, dá a entender, com tudo que aconteceu nessa semana, que a Mercedes realmente vem muito bem pra temporada. O carro parece muito bom, o motor parece muito bom, e os pilotos também são muito bons. Tudo tá muito bom, né? Tá tudo ótimo. Como diria a música, o Flamengo é bom, o atacante é bom, é bom, o zagueiro é bom. Grande música, vai ser grande o chororô, só que dessa vez por parte da Mercedes. Mas aí tá o ranking das equipes da Fórmula 1 pós-testes de Barcelona. Eu quero saber o que você achou desse vídeo, não esquece de deixar sua opinião aí nos comentários. Lembrando que agora a gente vai voltar ao nosso ritmo normal, 4 vídeos por semana. O próximo vídeo vai ser falando pra vocês sobre a lista de problemas que a Audi precisa corrigir pra essa temporada. Aqui eu falei um pouco por cima sobre problemas da Audi, mas eu vou fazer um vídeo mostrando a fundo todos os problemas que a Audi teve nesses testes de pré-temporada e o que eles precisam corrigir até a Austrália. Então não deixe de ver, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente tem para te mostrar aqui no Clube da F1. No mais, quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.